Bom dia a todos, meu nome é Lidiane Souza e vamos dar início agora à apresentação do nosso último seminário do Bloco de Espineia, intitulados Volumes e Capacidades Pulmonares. Bom, inicialmente, seria importante que a gente relembrasse quais são as principais funções do sistema respiratório. Eu tenho certeza que todos responderiam troca de gases, termorregulação, que também é uma função muito conhecida, manutenção de pH, mas temos outras funções pouco faladas, mas não menos importantes, como, por exemplo, a filtração, seja de partículas físicas ou químicas, ou até como mecanismo de defesa interna do nosso organismo. Então, aí a gente pode dar como exemplo a formação de trombos no leito venoso inferior, de um membro inferior, como uma trombose venosa profunda, esse trombo embolizar e impactar na circulação pulmonar. Então, aí a gente teria um quadro de tromboembolismo pulmonar. Então, nesse mecanismo, a gente tem também nosso sistema respiratório como um filtro, e isso é uma faca de dois gumes nesse sentido, porque apesar do nosso sistema respiratório, da circulação nessa região estar impedindo que esse êmbolo vá impactar, por exemplo, o sistema nervoso central e causar acidente vascular encefálico, é esse impacto, essa parada desse êmbolo no sistema respiratório pode também fazer com que essa pessoa evolua para o óbito, se caso esse tromboembolismo pulmonar traga para esse organismo um impacto funcional muito grande. Então, às vezes, a gente tem um tromboembolismo, maciço, que faz com que a troca respiratória seja muito comprometida, e isso também vai fazer, de alguma forma, com que essa pessoa possa evoluir para o óbito. Desculpa. Continuando. Secreção de substâncias, como enzima conversora de angiotensina, também um exemplo clássico que a gente pode trazer como função do sistema respiratório. Mecanismos de defesa, né? Então, como eu já disse, tanto para filtração de partículas, seja externas, mas também de algumas substâncias internas. E por último, a fonação. Então, para tudo isso, a gente tem que ter o nosso sistema respiratório funcionando de uma maneira adequada, seja em vias aéreas superiores e inferiores, e também no parênquima pulmonar. Então, essa figura eu gosto muito, que ela traz aqui para nós a divisão morfofuncional das vias aéreas. Então, a gente tem aqui vias aéreas condutoras, onde o próprio nome diz a função seria somente de conduzir o ar. As vias aéreas de transição, onde eu já começo a ter alguns sacos alveolares, então eu já tenho uma pequena, reduzida, mas presente função de troca de gases. E, por fim, as vias aéreas respiratórias propriamente ditas. Esses números aqui, né, gente, são as gerações brônquicas. Então, à medida que essas vias aéreas maiores, lá partindo lá da traqueia e brônquios, à medida que existe uma divisão, a gente vai falando, primeira divisão está a primeira geração brônquica, segunda geração brônquica, e assim por diante. Então, até mais ou menos a 16ª geração brônquica seria somente via aérea condutora. Depois a 17ª, 19ª via aérea de transição, e daí para frente as vias aéreas respiratórias propriamente ditas. Então, essa imagem aqui também nos mostra que além dessa divisão, além dessa via aérea estar adequadamente colocada, precisamos também de vias aéreas superiores, com todos os mecanismos de filtração e de preparo para que esse ar chegue de uma maneira adequada para a troca, né, tanto do ponto de vista de filtração, mas também de umidificação e de aquecimento, para que então, quando esse ar chegue à periferia, onde a gente já começa realmente a ter um potencial de troca, funcionalmente esse ar esteja preparado. Isso tudo, gente, esse preparo, essa organização morfofuncional do sistema respiratório, partindo lá das vias aéreas superiores até inferiores, elas vão influenciar direta ou indiretamente nos nossos volumes e capacidades pulmonares, que é o principal tema desse seminário. Então, quais seriam esses volumes? Então, a gente tem primariamente 4 volumes pulmonares.
volume corrente, volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório e volume residual. Então, eu vou ler aqui para vocês, depois a gente vai devagar um pouquinho sobre o significado. Volume corrente é o volume de ar que é inspirado e expirado espontaneamente em cada ciclo respiratório. Então, é o volume mobilizado de ar a cada ciclo respiratório, a cada incursão respiratória. Então, é o volume que entra e sai dos meus pulmões a cada ciclo respiratório sem esforço. Então, é o ar que entra e sai espontaneamente sem esforço. Isso é o nosso volume corrente, tá? O que é o volume de reserva inspiratório? É o volume máximo que pode ser inspirado voluntariamente a partir do final de uma inspiração espontânea. Então, toda vez que eu falar para vocês assim, ó, nós estamos respirando normalmente. Se eu pedir para todo mundo, gente, agora coloca para dentro todo o ar que vocês conseguirem. Todos nós sabemos que a gente ainda tem um volume extra, um volume que está ali de reserva, que ainda pode ser mobilizado caso seja necessário. Então, esse é o volume de reserva inspiratório. Temos também o volume de reserva expiratório. O que seria isso? Da mesma forma, se eu pedir para todo mundo partir de uma expiração normal sem esforço e colocar mais ar para fora, vocês vão conseguir colocar ainda uma reserva de ar para fora. Então, esse volume que pode ser expirado voluntariamente com esforço, a partir do momento que vocês terminam uma expiração normal, isso é o volume de reserva expiratório. E por último, o volume residual. O volume residual é o volume de gás que permanece no interior dos pulmões após uma expiração máxima. Então, esse volume de gás, gente, ele não é mobilizado nem passivamente e nem ativamente, nem que eu peça para vocês fazer todo o esforço do mundo, esse volume vai ser mobilizado. Então, isso é o volume residual, é um volume que permanece no pulmão, mesmo que eu faça todo o esforço do mundo. E a partir desses 4 volumes, nós vamos ter outras quatro nomenclaturas, mas aí agora não são mais volumes, mas sim capacidades. Então, a gente vai ter capacidade vital, capacidade inspiratória, capacidade residual funcional e capacidade pulmonar total, tá? Então, o que é a capacidade vital? Capacidade vital é a quantidade de gás mobilizada entre uma ins e uma expiração máxima. Então, gente, a capacidade vital, ela envolve volume corrente, que é aquele ar que a gente respira normalmente sem esforço, o volume de reserva ins, ou seja, o que eu posso colocar se eu fizer um esforço, e o volume para dentro, né? E o volume de reserva ex, o que eu posso colocar para fora com esforço. Então, na realidade, a capacidade vital é o volume de ar que eu posso mobilizar com esforço ou sem esforço. Então, envolve volume de reserva ins, volume de reserva ex e volume corrente, tá? Temos outra capacidade, a capacidade inspiratória. A capacidade inspiratória é o volume máximo inspirado a partir do final de uma expiração espontânea. Então, é o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. Temos a capacidade residual funcional. Essa é a quantidade de gás contido nos pulmões ao final de uma expiração espontânea. Então, se a gente e expira espontaneamente, o volume de ar que fica dentro dos nossos pulmões ao final de uma expiração espontânea, então, é aquele volume que fica lá dentro, é aquele que se eu pedir para vocês, vocês ainda conseguem colocar um pouco de ar para fora e tem aquele que nunca sai. Então, a soma desses dois, do volume de reserva expiratório e o volume residual, é a capacidade residual funcional. E por último, a capacidade pulmonar total. A capacidade pulmonar total, como o próprio nome diz, é a totalidade dos volumes. Então, eu vou colocar aí volume corrente, volume de reserva ins, volume de reserva ex e volume residual, tá? Então, gente, nós temos 4 volumes primários e 4 capacidades. Os volumes primários, como a gente já falou, volume corrente, volume de reserva ins, volume de reserva ex e volume residual.
E quando a gente vai trabalhando a junção desses volumes, nós vamos ter as capacidades. Capacidade inspiratória é tudo que eu consigo colocar para dentro do meu pulmão. Então, é o que eu tenho no volume corrente, mais o que eu tenho de reserva. Capacidade expiratória é tudo que eu consigo colocar ali para fora depois de uma expiração espontânea. Então, é o volume de reserva ex e o volume residual. Desculpa, eu até falei uma coisa aqui incorreta. Não é tudo que eu consigo colocar para fora, porque o volume residual não vai sair, né? Então, a capacidade residual funcional é o volume de ar que fica nos nossos pulmões ao final de uma expiração espontânea. Então, aí a gente vai ter o volume de reserva esse sim eu consigo colocar para fora com esforço, mais o volume residual, que é aquele volume que a gente não mobiliza, tá? E temos a capacidade vital, que é a soma dos 3 volumes que a gente consegue mobilizar, volume corrente, volume de reserva ins e volume de reserva ex, e a capacidade pulmonar total, que esse vai envolver todos os volumes, né? Então, a capacidade pulmonar total é volume corrente, volume de reserva ins, volume de reserva ex e volume residual, tá? Então, aqui, esse diagrama nos ajuda a entender um pouquinho, de novo, essas capacidades e volumes. Então, aqui a gente tem o volume corrente, ó, né? Que é quando a gente respira sem esforço. Ah, mas eu consigo colocar, se necessário, um pouco mais de ar para dentro. É o volume de reserva inspiratório, né? Então, aqui ele está mostrado direitinho aqui, ó. Volume de reserva ins. Então, volume corrente, volume de reserva ins, né? O volume de reserva ex e o volume residual, que é aquele que normalmente não vai sair, mesmo com esforço, tá? Se eu somar o volume de reserva ex e o volume residual, eu vou ter a capacidade residual funcional. Se eu somar aqui o que eu inspiro na capacidade, no volume corrente, mais o volume de reserva ins, eu vou ter capacidade inspiratória. Na capacidade vital, eu vou somar volume corrente, volume de reserva ins e volume de reserva ex. E, por fim, a capacidade pulmonar total, eu vou somar todos os 4 volumes primários. Volume de reserva ins, volume de reserva ex, volume corrente e volume residual. Então, qual a diferença entre capacidade pulmonar total e capacidade vital? A capacidade vital não engloba o volume residual. A capacidade pulmonar total, como o próprio nome diz, é a totalidade dos volumes, então, entre os 4 volumes primários. Bom, e aí a gente tem como analisar essas capacidades e volumes, gente, de uma forma dinâmica, uma análise dinâmica por exames de mobilização desses volumes, né? Os exames de função pulmonar. Então, o principal deles é a espirometria, que é muito realizada por pneumologistas, né? Pela especialidade da pneumologia, inclusive para auxiliar na determinação de algumas patologias. Então, eu não vou entrar muito nisso, porque né, a gente ainda está no primeiro período, mas alguns pontos são importantes para a gente poder ver. Então, isso aqui é uma curva fluxo-volume que normalmente a gente pode interpretar a partir da espirometria. Então, aqui a pessoa está inspirando, aqui nessa parte de baixo, e na parte de cima ela está expirando, tá? Então, o que a gente observa? Esse aqui é um gráfico normal. Eu não vou, como eu disse, entrar em detalhes. O que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção é que aqui, por exemplo, ó, eu inspiro, expiro, mas aqui tem um dentezinho, tá vendo? Não é tão redondinho essa linha descendo aqui, ó. Ele começa a ter, parece que, uma interrupção. Nesse, a interrupção é ainda maior. Vocês podem ver que aqui o que era quase uma morfologia oval, aqui já está bem diferente, tá? Então, eu vou pegar, gostaria que vocês observassem bastante esse gráfico aqui, que é da doença obstrutiva, porque esse é o normal, o primeiro, tá? Esses aqui são
gráficos que têm alguma alteração. Então, eu gostaria de me ater aqui agora com vocês nesse aqui, né, nesse terceiro, e no último, tá? Então, nesse aqui, o que que a gente observa? A pessoa inspira e na hora de expirar, tem uma interrupção aqui bem visível do fluxo, né? De uma hora para outra o fluxo cai, tá? E nesse último, que é de doença restritiva, o que a gente observa é que os volumes mobilizados, eles são pequenos, eles são menores, eles são mais tímidos, né? Em relação ao normal aqui, onde a gente mobiliza. Porque a gente pode ver esse volume, gente, aqui, ó, por essa distância aqui dessa curva, tá? Porque aqui no eixo X é volume. Então, a gente pode observar aqui, ó, o volume, e aqui a gente vê que é um volume menorzinho, tá? Apesar de não ter aquele dente tão pronunciado aqui, mas o volume mobilizado é menor. Bom, por que que isso acontece? Aqui na doença restritiva acontece porque o pulmão é mais rígido. Então, ele tem uma complacência reduzida e uma capacidade reduzida de expansibilidade. Então, a expansão desse pulmão é menor. Consequentemente, os volumes mobilizados são menores. E isso a gente vê aqui pela curva, tá? No caso da doença obstrutiva, ele até mobiliza um volume bem adequado. O problema é que na hora de expirar, de uma hora para outra, o fluxo cessa. Então é como se fosse, agora expira, a pessoa expira com muito volume no início, mas de uma hora para outra faz, interrompe. Por que que interrompe? Interrompe porque a gente tem, normalmente, nas doenças obstrutivas, o que a gente chama de compressão dinâmica das vias aéreas, tá? Nessas doenças obstrutivas, eu tenho causas distintas, mas o mais comum é redução de fibra elástica, que faz com que a minha via aérea ela se feche precocemente, então ela vai se fechando, tá? Precocemente, à medida que eu começo a expirar. Então, ela se fecha e imediatamente ela vai reter o ar ali dentro. Tanto que o que a gente espera numa doença obstrutiva crônica é que a pessoa tenha retenção de ar, tá? Por conta disso. Então, o ar, na hora de sair, por diferentes motivos, e o principal deles, né, é perda de fibra elástica, eu vou ter uma retenção do ar. Então, na hora que a pessoa começa a expirar, esse ar fica retido lá dentro da via aérea. E é isso que a gente vê aqui, ó. Quando a gente vê esse dente aqui na curva, é justamente a pessoa começou a expirar e de uma hora para outra o fluxo cessou, tá? Então, aqui a gente consegue ver alguns indicadores de avaliação dinâmica dessa função. Então, o principal deles, a gente chama, isso a gente também retira lá da espirometria, capacidade vital forçada. O que é isso? Como o próprio nome diz, é a capacidade vital. Lembra que a capacidade vital são a junção de três dos nossos volumes primários? Volume corrente, volume de reserva ins e volume de reserva ex. Então, na espirometria, é feita a medida dessa capacidade vital forçada. Então, é pedido para que a pessoa inspire o máximo de ar que ela consegue, enche o pulmão e depois expira o máximo que ela consegue também. Então, é que essa capacidade vital forçada, a gente tem valores normativos para a gente poder comparar, né, de acordo com dados, por exemplo, de sexo e idade dessa pessoa, o que, que seria esperado para ela ter de capacidade vital forçada. E aí a gente consegue observar se está normal ou se está reduzido, né? Então, assim, o que, que a gente espera? Numa doença restritiva, como eu falei, quando a complacência está reduzida, que a pessoa tem uma capacidade menor de expansibilidade, o que a gente espera é que essa capacidade vital forçada dela esteja reduzida, tá? Já numa doença obstrutiva, às vezes a capacidade vital forçada dela está normal ou muito próximo do normal, tá? Bom, por outro lado, tem um outro indicador que é muito importante dentro da espirometria, inclusive para se fazer diagnóstico, que é chamado de VF1. O que é o VF1? É o volume
expiratório forçado no primeiro segundo. Então, ele é parte da capacidade vital forçada. Quando a pessoa expira, quando eu peço, inspira o máximo e agora expira o máximo que você consegue. Ou seja, coloca o máximo de ar que você consegue para dentro e agora coloca o máximo para fora. Então, na hora, a capacidade vital forçada, na hora que a pessoa vai expirar, então eu vou, inspira, Lidiane. Inspirei, agora expira. Então, essa capacidade vital forçada, eu tenho uma quantidade de ar que sai. E a maior parte desse ar que sai, sai no primeiro segundo, tá? Normalmente, o que a gente espera é que em torno de 80%, no mínimo, desse ar expirado saia no primeiro segundo. Isso depende muito de fibra elástica ou de tendência a não ter obstrução na minha via aérea. Então, por que eu falei que o VF1 é tão importante? Porque o VF1 ele vai medir esse volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então, ele vai me mostrar se aquela via aérea está funcionando de uma maneira adequada. Como eu disse, o que eu espero é que na expiração forçada, pelo menos 80% do volume total de ar saia no primeiro segundo. E aí eu vou conseguir observar. Então, às vezes, o ar até sai, como a gente vê aqui na doença obstrutiva, que a capacidade vital forçada é muito próxima do normal, mas o VF1, o volume que sai no primeiro segundo, normalmente é muito reduzido, tá? Quer dizer, ele é reduzido e esse muito ou pouco reduzido vai depender da gravidade da doença, né? Então, ele pode ser um pouquinho reduzido em doenças mais leves, né? E muito reduzido em doenças mais graves. Então, isso aqui é característico, esse VF1 reduzido, é característico da asma, principalmente se a pessoa estiver em crise, porque às vezes no período intercrise, se a pessoa não tiver um quadro muito grave, pode ser que esse VF1 até não seja tão alterado. Mas no DPOC, por exemplo, ele é alterado permanentemente. Então, é uma característica, VF1 reduzido é característica de doença obstrutiva. Já na doença restritiva, como o meu pulmão é rígido e a tendência é de não conseguir se expandir muito, o que vai acontecer com o VF1 é que ele fica normal, ele não vai ter grandes problemas. Então, até muito antes, pelo contrário, o ar vai querer estar saindo o mais rápido possível, tá? Bom, então, os 3 indicadores dinâmicos que a gente precisa ver são capacidade vital forçada e VF1, que a gente já viu, e por fim, o chamado índice de Tifenot. O que é o índice de Tifenot? O índice de Tifenot é justamente eu dividir o VF1 sobre a capacidade vital forçada. Então, é exatamente o que eu já expliquei para vocês, agora mesmo, que em torno de 80% do que sai na capacidade vital forçada, a gente espera que saia no primeiro segundo. Então, isso é o índice de Tifenot. Então, o índice de Tifenot é VF1 dividido pela capacidade vital forçada. E normalmente ele vai estar reduzido em doenças obstrutivas. Bom, era isso que a gente tinha para falar hoje. Espero que tenha ficado bem explicado para vocês. E de qualquer maneira, como eu disse no início, a gente vai ter um momento para elucidar todas as dúvidas e discutir melhor o tema na próxima terça-feira, tá bom? Eu espero vocês, dia 9, então. Obrigada, até mais.